Bom dia, boa tarde, boa noite para a hora que você estiver ouvindo o nosso podcast. Esse é o podcast do BSB Quad Rugby, o Brasília Quad Rugby. Hoje, no nosso quarto episódio, nós recebemos a equipe dos Gigantes, que contou um pouco da história do rugby cadeira de rodas em Campinas e a história dessa associação que ganhou vários títulos a nível nacional. Se você tem dúvidas, perguntas, sugestões de temas para o nosso podcast, você pode mandar um e-mail para a gente no bsbquad@gmail.com e nos acompanhe nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @bsbquadrugby. Vamos lá para mais um episódio. Fala, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do podcast do Brasília Quad Rugby. E hoje a gente tem a honra de receber aqui a equipe dos Gigantes. Por favor, se apresenta aí, Ana. Bom, boa noite, gente. Eu sou Ana Rancrapes, sou técnica dos Gigantes, tá? Também sou pesquisadora da Unicamp, então eu estudo o efeito do exercício sobre sistema imunológico de lesados medulares. E então eu tenho essas duas carreiras que elas são paralelas, mas elas se completam porque eu estudo os indivíduos que eu trabalho nos Gigantes. Estou nos Gigantes desde a sua criação, mas estou no rugby há um tempinho um pouquinho maior. Mas estou desde o começo do time. Tom, com você aí agora. Opa, boa noite aí, povo. Sou o Wellington, né? Estou no rugby desde 2010 e nos Gigantes desde do seu início aí. Mas vamos falar mais sobre isso depois. Adilson. Olá, boa noite, galera. Meu nome é Adilson e eu também estou no rugby da partir de 2011. Também estou junto com a galera aí. E como o Wellington falou, a gente vai falar mais sobre isso aí, beleza? Então, pessoal, é uma honra receber a equipe dos Gigantes. Eu também fiz parte da equipe durante uns 3 anos e foi uma experiência muito rica e um aprendizado muito, muito bom para mim, não só no rugby, mas na vida, assim. Ver como funciona a associação, ver como cada um se empenha, assim, foi muito legal. E eu queria falar aqui que a gente tem a participação especial, mas que ele está meio escondido aí, mas uma hora ele vai aparecer, vocês vão ver. Tom, me conta aí como é que você conheceu o rugby em cadeira de rodas e que ano que você começou a praticar? Então, bicho, eu comecei em junho de 2010. Aí eu fui apresentado no rugby por uma fisioterapeuta da ACD, cara. Ela namorava um atleta na época do Altea Campos, sabe? Aí foi, cara. Comecei a treinar, aí participei do campeonato de 2011 e estamos aí até hoje. E você, Adilson, como é que você conheceu e como que você começou a praticar o rugby? Eu conheci através do Washington e do Fábio. Isso foi em 2009, eles me convidaram, mas eu não me interessava. Mas aí, como o Washington é meu vizinho, ele começou a pegar no meu pé. Aí, quando foi no final de 2010, eu falei assim, bom, eu vou lá fazer um teste nesse negócio, vou ver como é que funciona. Só que já estava no final de 2010, aí o único campeonato que ia ocorrer era de Penápolis, mas aí eu não pude ir porque foi um problema familiar. Aí, no começo de 2011, eu já entrei, aí participei já do primeiro brasileiro lá em BH, que foi lá no SESC de BH. E daí para cá, estou no rugby. Tá certo. E você, Ana, como é que você conheceu o rugby? O que você começou fazendo no rugby e depois para virar técnica? Então, eu ingressei na Unicamp na graduação de Educação Física em 2010. E aí, antes, eu participei de outras modalidades, do esgrima em cadeira de rodas, no campeonato, e no halterofilismo adaptado. E aí eu conheci o esporte adaptado. Em 2011, eu conheci o rugby e comecei como estagiária. Primeiro eu ia só assistir,
os treinos, que era da DEA Camp, que é uma equipe da Unicamp, e depois eu passei a ir frequentemente ajudando nos treinos. E uma amiga minha, ela trabalhava na equipe técnica e ela precisou sair. E aí ela me indicou para entrar como preparação física. Então, na DEA Camp, eu comecei na equipe de preparação física, eu era ajudante. E foi mais ou menos na época que o Gigantes estava sendo formado, o ideal dos Gigantes, né? E quando quando 4 atletas, em uma reunião, decidiram que iriam montar os Gigantes, né, esses atletas é o Alexandre Juriato, o Wellington, o Bruno Damasceno e o Armando. E aí, a primeira reunião informal, surgiu essa ideia, e eles me chamaram, o Juriato e o Bruno me chamaram para ir com eles, para ser preparadora física. Porque como eu era do Laboratório de Fisiologia do Exercício, eu gostava bastante dessa área de treinamento. Então, eu comecei no Gigantes só dando preparação física, e a parte mais técnica eram os atletas que faziam, porque eu também não entendia. E com o tempo eu fui estudando e entendendo mais da lógica do jogo, e já fui logo nos jogos eu já tive que assumir como técnica para ter, né, alguém para fazer a parte mais burocrática do jogo. Mas aos poucos eu fui assumindo o controle também dessa parte técnica. Entendi, bem legal. E você falou aí de uma lenda do rugby, que é o Alexandre Giriato, e ele está aqui com a gente. Ele está aqui do meu lado. Então, Giriato, eu queria que você também contasse para a gente como é que você conheceu o rugby em cadeira de rodas. Você começou, eu sei que tem uma história que você ficou inelegível, mas depois você voltou. Conta aí um pouquinho para a gente dessa sua história aí no rugby em cadeira de rodas. Então, meu nome é Alexandre Giriato. Eu comecei no final de 2008, acho que foi bem na época que surgiu a DEA Camp, né? Que a DEA Camp acho que começou no mês de 2008, eu não sei direito, mas eu apareci lá no final de 2008. E eu comecei a treinar com os meninos lá, né? Aí no final de 2008 já tinha um campeonato brasileiro lá no Rio de Janeiro, lá na Andef, lá. Aí eu fui para lá, aí fui classificado como 3,5. Aí a gente jogou, ficamos em terceiro lugar, acho, não me recordo direito. Aí depois, em 2009, eu fiquei treinando com os meninos, né? Em 2009 ia ter o brasileiro lá teve aqui em Paulínia. Aí eu passei de novo pela banca de classificação e aí deixaram eu como inelegível, porque eu não podia jogar mais praticar mais o esporte, que tem uma mão minha que funcionava, que não sei o que, e um monte de conversa lá. Aí depois, em 2010, o pessoal entrou em contato comigo, aí eu fui pro brasileiro, que foi, se eu não me engano, foi em Brasília, né? Acho que foi em Ceilândia, não me recordo direito. Aí lá veio uma classificadora internacional e me classificou como 3.0, né? E aí tá eu, desde então, como 3.0. Zero. Entendi. Bem legal é a sua história também, Giriato. E uma coisa que eu percebi aqui, que nós três, o Adilson, o Tom, o Giriato e eu, jogamos o campeonato aqui de Brasília de 2011 e foi um dos primeiros campeonatos mesmo que cada um jogou, né? E eu lembro nessa época do campeonato de 2011 que a DEA Camp, que era a equipe que vocês jogavam, era a equipe mais forte do Brasil, né? Que vocês foram, inclusive, campeões brasileiros nesse campeonato aqui em Brasília.
e, se não me engano, foram tetracampeões brasileiros, né? E aí, vocês todos têm uma história ligada à DEACamp, que fica na Unicamp, né? E aí eu queria que vocês me contassem agora como é que foi esse processo de estar na DEACamp e resolver fundar uma nova equipe sem nenhuma base, sem nenhuma ajuda, assim, vocês mesmos. Por que vocês resolveram fazer isso e como que surgiu e como que foi levar para frente essa equipe gigante, né? Aí, Tom, você podia contar para a gente aí um pouquinho disso? Então, falando um pouquinho assim de mim, né? Atleta da DEACamp na 2010, né? Meio ano em 2010, 11, 12. 11 a gente foi campeão brasileiro, 12 também. Aí, cara, decidi assim por mim. A gente já estava falando em montar a equipe de gigantes, né? Para ter uma autonomia mais nas decisões que a gente tinha que tomar, tal, porque não tinha muita voz assim, né? Aí montamos os gigantes, cara. Foi bem melhor assim para os atletas que estão na equipe até hoje, assim. É tudo democrático. Pede opiniões assim de cada atleta e a gente chega numa conclusão no que é o melhor para a equipe. Então foi assim, melhor, está sendo bom até hoje. E estamos aí, né? Com os projetinhos sendo aprovado, tudo com calma, tudo dando certo. Mas é por aí, cara. E tá certo. E vocês, quando era DEACamp, treinavam lá na Unicamp, né? Quando vocês resolveram fundar os Gigantes, como que foi para conseguir o lugar de treino? Onde que vocês treinaram? Como é que foi para vocês conseguirem construir uma base mesmo assim para falar, não, agora a gente está tranquilo, a gente já tem lugar para treinar, já tem material. Como é que foi isso aí para vocês, Adilson? Rapaz, foi um pouco complicado, viu? Na verdade, a gente saiu com a cara e a coragem, porque o negócio foi muito tenso, porque a gente, na verdade, muitos não tinha cadeira, lugar para treinar, ninguém nem tinha pensamento aonde que a gente ia treinar, mas a gente pegou, igual a Ana comentou aí, que os 4 primeiros lá que fez a reunião e tal, mas assim, desde o começo, a gente está com gigantes, eu estou com gigantes, e aí foi um processo assim, meio bem complicado, porque muitas das vezes a gente tinha lugar para treinar e no mesmo instante nós já não tinha mais aquele lugar. Então era aquele processo, hein? Pegava as cadeiras, colocava na carretinha. Na época nem tinha carretinha, ia de carro mesmo, ou de ônibus e ia até a Lagoa do Taquaral, pegava um espaço ali, que o espaço é público, então a gente ia mais cedo, segurava ali a quadra, aí a gente ia e treinava, e por aí foi. Aí a gente conseguiu um cafezinho lá, ficou lá por mais de ano, e depois foi arrumando os espaços, foi conseguindo os espaços, mas isso aí foi com muita luta, cara, com muita, assim, sabe, porque, na verdade, teve muitas pessoas que até prometeram, mas só ficou na promessa e a gente ficava acreditando que aquilo ia rolar, então foi muito trabalhoso, cara, mas graças a Deus hoje nós estamos com um espaço bom e acredito que tem de tudo para ir para frente. Tá certo. Pode falar, Giriata. Oi, Gino, só acrescentando o que a Ana e o Wellington e o Adilson falaram aí, do começo do Gigantes, tipo, eu, o Bruno, o Tom e o Armando e a Ana, tipo, a gente teve uma ideia, fizemos a gente estava num churrasco e surgiu da gente conversar e decidimos que ia fazer mesmo se os outros atletas não iam vir com a gente. Mas ali só estava na teoria, e na hora que foi colocar no papel, aí que veio aí os meninos também que fundaram junto com a gente, o Adilson, aí veio o Fábio, veio o Fernando, veio o Washington,
E os outros meninos também vieram, né, com a gente. E foi também importante, porque a gente aí tinha que arrumar presidente, quem ia ser presidente, aí como o Paulo já tinha uma certa experiência, que ele também ajudou lá na Deacamp, ele veio para colaborar com a gente também. E ele segurou uma bucha também, né? Porque ser presidente de um time novo, sem estrutura nenhuma, porque a gente saiu sem nada, né? A gente só pegou, cada um pegou sua cadeirinha e vamos ver o que vai dar nesse time aí. E graças a Deus aí deu certo, né? Com o time aí, tá dando tudo certo. Lógico, faltam algumas coisas, mas a gente também tem bastante coisa já. E, Ana, nesse tempo todo aí de formação dos gigantes, acabou que você teve que ser multifunção, né? Apoio, preparadora física, técnica, e por aí vai. Como é que foi para você durante esse processo aí de formação dos gigantes? E se você for ver até hoje, esse seu papel multiprofissional aí que você precisa realizar, e como que foi sendo praticamente a única andante no meio desse tanto de cabeça aí, para consolidar e para conseguir com que as coisas dessem certo, né? Eu acho que tiveram alguns preços, né? Então, querendo ou não, eu não tenho uma estrutura física para fazer alguns serviços que exigem um esforço físico maior. Então, é claro que algumas coisas saem muito caro, como algumas lesões, dor nas costas crônica, mas eu acho, Gino, que eu já tive acesso a outros times, e uma coisa que o Gigantes nunca faltou é com consideração no sentido de ser grato. Então, eu acho que perdi minha linha. Em vários momentos eu tive que dar muito mais do que eu podia oferecer, mas ao mesmo tempo o time sempre me recompensou também dando o máximo que podia. Então, uma das coisas inevitáveis é quando você é um time associado a uma universidade, o que move a universidade é a pesquisa. E os meninos, quando eles saem e não queriam, né, participar de pesquisa, é óbvio, ninguém gosta de ficar fazendo teste, é normal e natural. Mas eu sou da área da pesquisa e eles sempre estiveram junto comigo na pesquisa. Então, ser multifunções não é fácil. Desespero, porque até o trabalho técnico ele fica comprometido, né? Porque é muita coisa para fazer. Mas eu acho que nessa área o rugby ele precisa mesmo de profissionais para estar junto. Mas por outro lado também para qualquer coisa eu posso contar com o time inteiro. Então, qualquer coisa que eu peça, que eu preciso de ajuda. Ana, rapidinho aqui, falhou. Falhou, repete aí. Ana? Oi, a parte que você falou que o que te move. O que me move é essa parte. Tem uma parte mais de amizade, é claro, são muitos anos juntos, né? A gente passou por muita... mas é a gratidão dos meninos e a parceria, assim, dos atletas. Eu sei que eu posso contar com eles em tudo, qualquer coisa. Mas eu acho que a gente passou por muitas coisas juntos, muitas. Então, isso foi fortalecendo as nossas alianças, né? Entendi. E aí, hoje vocês treinam num colégio, né, no CAIC, que foi um colégio que abraçou aí vocês e que acabou dando uma estrutura boa. Teve uma época que eu treinei com vocês, que era no cafezinho aí que o Adilson citou, que é um ginásio numa comunidade aí de Campinas, né?
E aí eu lembro que esse ginásio tinha um problema no telhado dele. E aí, quando chovia, molhava a quadra inteira. Aí tinha que chegar mais cedo para limpar a quadra. Fora isso, vocês já treinaram também no SESC, né? Isso, e aí, às vezes, leva até o próprio treino, né, Gino? Acho que você participou de alguns treinos em que a maior parte do treino os atletas precisavam puxar a água da quadra para poder treinar. O treino era praticamente tirar água da quadra, né? E aí, Parte física. eu queria que vocês contassem para mim, pode ser qualquer um, como é que foi essa evolução de vocês com questão de ter um lugar seguro e bom para poder treinar. Tá, eu posso falar. Eu acho que a gente começou a gente não se contentou com o lugar. Não é que o negócio não funcionava para a gente ou não servia. É porque a gente foi muito sonhador, né? O Gigantes, ele nasceu de um sonho. Então, e que a gente também ainda não terminou. Então, a gente vai buscar cada vez mais. Mas a gente foi tentando ir atrás, ir na prefeitura, bater na porta, sem ter nenhuma certeza de ser nem atendido. Então, a gente foi indo atrás, fomos conhecendo pessoas que meio que abraçaram a nossa causa, a nossa luta. E foi numa dessas amizades que a gente desenvolveu que a gente, até dentro da prefeitura, dentro do gabinete do secretário de esportes, e ele até falou de uma quadra, né, uma escola. E foi uma reunião, estava o Gino, o Miguel e o Juriato, e aí conversaram e garantiram esse espaço que para a gente é ótimo, é seguro para as cadeiras, a gente consegue treinar, a gente tem um espaço bom lá, e para a gente é uma situação ótima. A gente saiu de uma quadra, igual o Adilson falou, que era uma quadra pública, então não era segurança nenhuma, não era garantia nenhuma, era uma quadra que era descoberta, então lesado medular acima de T6, que não tem termorregulação, quando é calor é muito calor, quando é muito frio, e às vezes estava chovendo. E a gente agora está num lugar que é bem mais tranquilo, e que nada impede o treino. Uhum. E uma outra coisa que eu acho legal dos Gigantes, que eu queria que vocês falassem para a gente, é sobre a estrutura de como funciona a organização, a associação, né? Por mais que tenha um presidente, que tenha os cargos, vice-presidente, de finanças e etc., vocês tentam manter sempre uma relação horizontal, né? Que todos possam participar, que todos tenham voz. E aí eu queria que vocês contassem um pouco para a gente de como que funciona essa estrutura da associação. Pode ser, Tom? Pode ser, vamos lá. Que nem você falou, tem os cargos, presidente, vice-presidente, tesoureiro. É só formalidade para assinar papel só, cara. E é assim, né? Tem os associados, tem uma mensalidade que não é nada assim significante. E quem está em dia com a associação tem direito a opinar, tudo jogado no nosso grupo de WhatsApp para ser votado. Qualquer coisa, cara, desde comprar uma câmera diária, assim, o dinheiro que sair tem que ser repassado. É bem legal nesse time por causa disso, cara. É tudo esquematizado, tudo combinado, tudo esclarecido. Viagens assim que saem dos bolsos do atleta. Tem uma conversa antes para ver como que vai ser feito, como que vai ser pago, como vai ser dividido. E assim a gente vai, cara. Briguinhas não tem. Às vezes divergências de opiniões, é normal no grupo, né? Pessoas. Então, cara, diferencia assim nesse time que é legal nisso, cara. Não tem o cara soberano e o cara de baixo. Não, somos todos iguais e assim a gente tá indo, cara. Tamo aí. Fala um pouco aí, Adilson, também. Complementa aí, Adilson. Bom, da minha parte,
Eu acho muito legal essa posição aí, porque ninguém é maior do que ninguém, né? Todos somos iguais, todos têm o direito de opinar, e dessa maneira as coisas andam, né? Ninguém fica, às vezes, preocupado que às vezes está sendo passado para trás, ou talvez está sendo menos utilizado dentro do grupo. Então, eu acho assim, como o grupo é um grupo democrático, então eu acho que todos têm que opinar e todos têm que também têm que passar por tudo. Desde uma câmera que fura, que alguém pode mandar consertar, outro vai lá, possa trocar a câmera. Tudo isso está valendo e tudo está incluso dentro do grupo. Eu acho muito legal e adoro, eu gosto muito da onde estou. E eu acho assim, cara, que é fantástico. Eu não conheço outros clubes por aí, mas assim, eu tenho orgulho dos Gigantes, de ter essa forma de trabalhar. Isso aí, Adilson. Você quer falar mais alguma coisa aí, Ana, sobre isso? Não, eu acho que o Adilson falou bem, assim, a gente não... E o Tom também. A gente, desde o começo, a gente foi criado em cima de uma filosofia de todo mundo participar. Então, nos Gigantes não é aceito ter grupos separados, assim, né? Para fazer, quem vai cuidar dos uniformes? Não, é tudo no mesmo grupo e a gente tem uma tabela de funções. Quais são todas as funções dos Gigantes que precisam, desde quem vai cuidar das câmeras furadas, quem vai chegar mais cedo no treino para tirar as cadeiras da sala, quem vai guardar tudo, está numa tabela e tem um responsável de cada função. Então a gente consegue se organizar muito bem em relação a isso. Ah, legal. E aí, ao longo desses anos, vocês foram, como vocês contaram aí, indo atrás de apoio, conseguir um apoio da Secretaria de Esporte, da Prefeitura para questão de treino e etc. E hoje em dia, quais apoios que vocês têm, quais são os patrocínios? Fiquem à vontade aí para falar nome de patrocinador e tal. E como esses apoios têm sido importantes para vocês, né? Para a equipe Gigantes. Tá, eu posso falar então, todo mundo ficou quieto. Fala aí, Ana. Tá, a gente tem, pela prefeitura, a gente tem o FIEC, e aí se eu esquecer de alguém me corrige. A gente já teve, no passado, patrocínio de esparadrapo, barrinha, né, de alimentação, que ajudava a gente durante os treinos. Da Ótica Rafael Lopes também, que a gente tem hoje uma parceria com eles, não é patrocínio, é parceria. Quando o Hoffman veio para o time, ele trouxe a Coloplast junto com ele, né? Na verdade, não foi um pré-requisito, mas como ele tem acesso direto à Coloplast, eles acabaram comprando também a nossa causa. Então, a Coloplast ajuda a gente com custos de viagem, né, de torneios. A gente tem pela Prefeitura, então, de Campinas, o FIEC, que é um fundo de investimento que vai ajudar em custos de materiais de consumo e alguns materiais permanentes. E também ajuda com profissionais, né? E por último, a gente tem uma assessoria, que é a New Workout Assessoria, que a gente também tem um projeto não só de competição, mas de inserção da modalidade em novos atletas. Então, a gente mostra a modalidade em diferentes SESCs, e quem cuida dessa parte é a New Workout. O que eu acho muito importante é que os Gigantes, a gente está caminhando para tentar ter uma estrutura boa para os atletas serem profissionais. Hoje, a gente já consegue que os atletas tenham um mínimo de gasto, né, para manter algumas atividades burocráticas da associação. Então, isso para a gente já é um passo muito grande. O próximo passo é começar a profissionalizar mesmo os atletas, a nível de receber salário. E Ana, hoje os profissionais que são ligados aos Gigantes, eles conseguem receber alguma parte financeira, alguma ajuda de custo? Como é que está essa parte? Então, essa parte, eu acho que os Gigantes hoje, né, eles me pagam um salário, o que há pouco tempo não era possível. Uma parte do salário é via FIEC, mas tem um teto, né, de pagamento. Então, o Gigantes complementa meu salário com uma verba dos atletas.
para que eu consiga me manter a dedicação durante tanto os treinos quanto o torneio. O FIEC também, ele tem no edital dele o pagamento de auxiliar técnico, né, alguns outros profissionais. Só que a gente enfrentou um problema de ter a verba e não ter o profissional. Então, nesse último projeto do FIEC, a gente não conseguiu colocar ninguém para receber. E olha que coisa, né? A gente tem alguns clubes que muita gente trabalha de graça, né? Voluntariado. E aqui nos Gigantes a gente tinha um salário, que na verdade era uma ajuda de custo para um estagiário, que não era um pagamento ruim, porque se for contabilizar as horas de treino, o valor estaria entre R$17 hora para um estagiário. Então, é um pagamento bom, né, para um estagiário. Mas a gente não tinha, a gente teve que devolver ou colocar outro item nesse dinheiro, porque não tinha profissional para colocar. Então, fica aí mais um chamamento, assim, que eu acho que é uma dificuldade de todos os clubes, se não for de todos, da maioria dos clubes no Brasil, que é a questão do apoio mesmo de pessoas, né? Aqui em Brasília, a gente não teve oportunidade ainda de poder pagar para alguém, mas é uma dificuldade constante de apoio durante os treinos. Assim, e muitas vezes, como a gente treina num lugar bem movimentado, tem que pedir ajuda para o vigilante, para alguém que está passando, e tem lugar que isso não é possível, né? E aí vocês também criaram algumas alternativas, né, para não sobrecarregar a Ana, que foi a história de um guincho aí para transferir, de comprar o compressor. Como é que é isso aí, Tom? Então, cara, o guincho, o famoso Bob. Então, o guincho, velho, foi uma ideia do Sandro, de pegar fazer um suporte, né? Ele colocou um guincho de Jeep, parecido assim. Aí tem um cesto que pega o atleta, transfere para a cadeira de passeio, para a cadeira de jogo. Aí não sobrecarrega tanto a Ana e o pessoal que às vezes está lá para ajudar a gente. E também tem, né, via projeto FIEC, no ano passado a gente conseguiu pegar um compressor também, para não estar usando a bomba manual também, que faz uma força, né? Aí vamos aí adequando as coisas para ficar menos pior, assim, para a Ana estar podendo executar o trabalho dela com a gente. Tem que ir criando alternativas, né? E Acho que esse é o trabalho aí que vocês acabam criando com essa estrutura horizontal, é de todo mundo estar participando e se sentir pertencente, né? E aí surgem ideias de todos os lados. E aí que eu acho que ajuda bastante a crescer e a estruturar. Uma coisa que a gente ainda não conversou, mas são os títulos, né, dos gigantes aqui no rugby no Brasil. Se a gente pegar todos os campeonatos que existem aqui no Brasil, o Gigantes já foi campeão de todos, né? Do Brasileiro, da Copa Caixa, do Aberto de Brasília, do Torneio de Penápolis, torneios lá em Curitiba. Como é que é para vocês ter essa retribuição dentro de quadro, né? De toda essa estrutura de todo esse trabalho, de tudo que vocês têm? Pode falar para a gente aí, Adilson? Adilson? Oi, tá cortando aqui. Então, Egino, é maravilhoso, né? Você ter uma estrutura assim, porque normalmente você já entra, por exemplo, você já entra em quadra, isso aí já tira um bom peso de cima de um atleta, né? Quando você está num time assim que está bem estruturado. Aí você já entra com a cabeça fresca, você já entra focado ali em quadra, e ali dá para você tirar o seu melhor de você e deixar ali na quadra, junto com seus colegas ali, fazer o seu melhor, dar o seu melhor de si, né, para poder obter ali os títulos, né, que eu acho que isso aí é muito importante. E tem uma história assim que eu acho bem legal do Adilson, em particular,
Adilson, quantos anos você tem? Eu tenho 50. 50 anos aí e praticando rugby. Já vai para 51 agora, é o final do ano, hein? Já vai para 51. Já caiu meio ponto, inclusive. Ei, O eu Adilson. quero, eu quero viver para viver os outros, para poder ver os outros chegar até lá, viu? Ah, tá certo. Principalmente Juriato. 4,5, velho. Aí, Adilson, Oi. pô, tem uma história sua assim que eu acho bem legal, é que você nunca foi o cara assim que jogou muito durante os campeonatos, né? Sempre foi aquele cara que entrou mais quando o jogo já estava resolvido, quando tinha uma É, final não é um entrava, sombra, né? né? Era o Sombra, mas é um cara que sempre se dedicou muito aos treinos, é, sempre foi muito importante nos treinos do Gigante. E aí, no ano passado, a gente, teve um campeonato aqui em Brasília, resolveu dividir o time em dois, né? E Hum. aí, você jogou por um time que não tinha reserva e você tinha que jogar o tempo inteiro. Na verdade, tinha um reserva, né? Era. E, e, e aí eu queria que você contasse para a gente como é que foi a sua experiência, assim, ó, depois de tanto tempo no rugby, jogar um campeonato que você tinha que o time dependia tanto de você que você tinha que jogar o tempo inteiro. E como foi para você no final ser coroado ainda como o melhor 2.0 do torneio, né? Queria que você falasse um pouquinho Uhum. para a gente. Então, Egino, eu acho que tudo isso se resume na sua forma física. Então, aquele ano foi um ano assim que do meio do ano para o final do ano, a minha forma física estava muito boa, estava muito boa. Então, assim, eu acho que foi um tempo que eu tive assim, uma experiência muito boa, sabe? Assim, fiquei muito grato porque eu esperava de fazer isso desde o começo, mas você sabe que tudo as coisas têm seu tempo, né? E aquilo lá foi o meu tempo. Então, eu fiquei muito feliz de estar bem naquele dia lá, sabe? Foi uma coisa que, nossa, me ajudou muito, me incentivou muito. E, assim, a questão da idade é o seguinte, rapaz, eu creio, assim, que tudo vai da forma física que você está no momento. A questão da idade, eu acho que não tem nada a ver, não. É mais a questão física mesmo. E eu fiquei muito feliz, assim, de ser coroado ali. Nossa, olha, foi uma experiência maravilhosa. Eu gostaria tanto de que isso acontecesse mais vezes, sabe? Não sei se vai dar Ah, certo, mas eu vou trabalhar para isso. Eu sei isso que aí. quem passa por isso acha que é legal, né? E eu achei muito legal mesmo aquela parada lá. Nossa, foi o máximo. É isso aí, Edilson. E agora, nesse tempo de pandemia, que a gente teve que se afastar socialmente, né? Que não está podendo mais ter contatos físicos. Como é que os gigantes têm lidado com essa pandemia e o que vocês têm feito aí para minimizar esse distanciamento social que a gente está sendo obrigado a fazer, né? É. Bom, eu particularmente, da minha parte, é o seguinte, eu estou fazendo o máximo para manter isolado, né? E assim, no dia a dia, o que eu posso fazer aqui é mesmo tocar cadeira na rua. É o que eu estou fazendo. E além dos treinos que a gente está fazendo aí, as três, com a Ana aí, é isso aí. Mas assim, para complementar mesmo é tocar cadeira, porque não tem muita opção também, porque na rua também não é assim adequado para se tocar cadeira. Eu toco mesmo para poder, só para dar uma relaxada, porque também a gente fica dentro de casa também, a gente fica muito tenso, sabe, por causa do que está acontecendo. Então, a gente não pensa só na gente, também pensa nos amigos também que estão na mesma situação que nós. E a gente sabe que a gente tem que ter assim, um cuidado a mais do que as outras pessoas, porque nós somos da área de risco, então, do grupo de risco, então, o que eu faço é isso aí. Ana, e você pode falar para a gente como que tem sido essa relação virtual aí dos gigantes com os atletas? Como é que foi no começo? Quando que vocês começaram a fazer treino virtual? Como é que tem sido? Tá.
Quando começou a quarentena, a gente não tinha noção de que iria durar tanto tempo. Então, eu montei um treino para cada um fazer em casa e e fui monitorando os treinos em casa, mas aí cada um fazia o seu. Aí, quando foi se estendendo, a gente decidiu fazer o treino online, né? Eu confesso que a primeira vez que a chamada online abriu e todo mundo estava junto, meu olho encheu um pouco de lágrima, porque eu sinto muita falta disso. Mas assim, Gina, eu acho que toda situação adversa, ela tem que trazer algum aprendizado e um desafio. Então, eu acho que é um desafio para uma profissional que trabalha com cadeirante, que tem uma limitação, né? Então, e são limitações diferentes dentro de uma mesma modalidade. O que eu tentei foi reformular todos os treinos, então comecei a trabalhar de uma outra forma na cadeira, comecei trabalhando alguns exercícios de estabilização articular, já comecei a ler vários artigos científicos sobre biocinética de ombro em lesados medulares, o que está atrapalhando, quais são as dificuldades. Então, comecei a tentar bolar estratégias para o treino ficar mais legal, não ficar um treino monótono e não fazer o que a gente estaria fazendo numa cadeira de jogo, para tentar tirar um pouco daquela rotina de jogo. Tentar usar o momento como se a gente estivesse em um momento durante nossos treinamentos, mas que como se fosse um treino a mais. Então, a gente começou a fazer vários treinos na cama, exercício de cadeia fechada, que não é muito comum fazer, fazendo várias avaliações em relação à postura, à mobilidade do ombro, como é que ela tem sido feita. Eu estou usando esse momento para fazer esse trabalho mais minucioso, que durante os treinos não é muito comum fazer, pela quantidade de tarefas e o tempo que a gente tem. Então, eu estou tentando usar um momento para ter uma reformulação do trabalho e um aprendizado. E aí a gente está tentando fazer isso, cada um no seu limite, mas treinos diferentes. Legal. E essa pandemia aí tem trazido novidades nesse sentido, né? Quem um dia imaginou que a gente fosse fazer um treino virtual, né? Ainda mais Campinas aí que, por exemplo, o Tom mora em Cordeirópolis, né, Tom? A quantos quilômetros de Campinas? 76 quilômetros de casa 70... à escola que a gente treina. Então, você tinha que se deslocar 150 e poucos quilômetros por dia para ir treinar, né? E aí agora não está tendo esse contato social, mas está conseguindo manter o treino. E para finalizar o nosso podcast aqui, eu queria que vocês, cada um, inclusive o Giriato que está aí perto, aí, um de cada vez, falar para a gente bem rapidinho o que o rugby mudou na sua vida e o que os Gigantes representa para você. Aí começa por você, Tom. Então, Gino, falar de mudança em vida, assim, é meio complicado, né, cara? Mas pensar em Gigantes, o que trouxe para mim, assim, em primeiro lugar, assim, as amizades, cara. Cada um aqui é bem importante, eu trato como irmão e tem desavença que eu puder ajudar, um ou outro eu vou ajudar e também sei que eu posso contar com cada um dos atletas, assim. Assim, só para eu terminar, não sei se vai ter tempo para falar de agradecimento, cara, quero agradecer aí quem já passou no time, agradecer também quem está no time, agradecer quem está chegando e agradecer quem vai chegar, cara, porque esses Gigantes aqui é um time bem legal, cara, uma associação muito boa de poder estar no meio desse pessoal aí bacana. Valeu aí. Bom, vai lá, mim, Adilson. Então, para mim, o rugby trouxe para mim bons benefícios, principalmente para minha saúde, né? Porque devido à idade que eu tenho e hoje a qualidade da minha saúde, para mim, acho que foi benefício do rugby. Então, isso aí já é uma coisa que ele me trouxe. E falando dos Gigantes é igual o Hélio falou, cara, é irmão, é amigo, é tudo, assim, é pessoas que a gente pode confiar e tenho orgulho, viu, de estar lá. E também, igual o Tom falou, os que estão chegando e os que
estão para vir. Espero que sinta como eu estou sentindo dentro dos Gigantes, só que ganhe mais título. Vai lá, Ana. Eu acho que o Gigantes em si, ele me ajudou a decidir a carreira que eu ia ter. E carreira profissional, ela é para a vida toda, né? Então, eu acho que, juntando, claro, a amizade, como os meninos falaram, que a gente tem uma amizade muito forte entre a gente, de um frequentar a casa do outro, amizade que vai além do time, né? É muito mais do que um time. Na verdade, a gente se vê mais do que muitos membros da nossa própria família. Então, eu acho que isso, os Gigantes, como eu, desde o começo, logo que eu entrei no rugby, já estou com os meninos há muito tempo, e logo em seguida a gente montou os Gigantes. Então, muito mais do que o rugby ter um significado, é o Gigantes ter um significado para mim. Me ajudar a decidir minha carreira e eu ser feliz no que eu faço, assim, eu fazer com prazer. E é você olhar, e igual a Dilson falou, saber que você está fazendo a diferença, mesmo que um pouquinho, mas você está fazendo a diferença na vida deles, assim como eles fazem na minha. Então, eu acho que eu sempre nas minhas postagens eu falo que se não for para ser Gigantes, eu nem quero. Então, ou eu estou nesse time até o final, ou eu mudo de foco da minha carreira. E agora você, Alexandre Giriato. O Gil foi treinar basquete. Fugiu. Eu acho que o rugby não significa tanto para ele assim, mentira. Significa sim, só que o Gil ele está buscando alternativas para se manter fisicamente ativo. Então ele está treinando todos os dias, às vezes com os Gigantes, às vezes com a equipe que ele participa no basquete. Tá certo. Então, gente, eu queria agradecer aqui a presença de vocês. Foi bem legal ter essa conversa, conhecer um pouco mais aí da história dos Gigantes, ver essa paixão aí que vocês têm pelo esporte, principalmente pelos Gigantes, né? E aí eu queria que vocês fizessem as considerações finais, se quiser divulgar Instagram, Facebook dos Gigantes também, essa é a hora aí. Eu vou só falar uma coisa, Gino, porque esse time ele é muito sentimental. Então, antes que a gente esqueça, o Gil já ficou se sentindo mal porque ele esqueceu de comentar de uma pessoa. E aí ele escreveu no papelzinho aqui antes de sair, pelo amor de Deus, não esqueça de falar do Zé Raul. Porque o Zé Raul, ele é um cara que estava no começo dos Gigantes também. Ele foi um dos primeiros atletas. E depois ele saiu, esteve em outros times, mas ele está hoje nos Gigantes. Então, é importante lembrar, como o Tom falou, de quem já passou, que também teve importância nos Gigantes, e quem está hoje. Então, até você, né, Gino, que já passou pelos Gigantes e deixou uma marca muito forte com a gente. Assim, cada um adicionou alguma coisa. E hoje, os que não estão do começo, mas que fazem muita diferença, é o Zé Raul e o Hoffman, que vieram depois. O Rodolfo, que começou agora. Para lembrar alguns nomes, porque eles também fazem parte do time. Não tem uma carga de competições, às vezes, como o Rodolfo e o Roberto, mas eles têm um significado muito grande para a gente. Tá certo. Tom? Considerações aí é agradecer aí o BSB por esse podcast que vocês estão elaborando aí. Muito bom estar debatendo, falando sobre o rugby, sobre associações e tudo mais que está em torno, né, do rugby em cadeira de rodas. Valeu aí. Adilson? É isso aí, rapaz. Agradecer a você também, o BSB aí, do podcast aí, pela força que está dando aí pra gente aí, para divulgar esse negócio aí. Então, é isso aí, cara. A gente vamos à luta, vamos estar lá. É isso aí. Beleza. Valeu. Para finalizar, fala aí qual é o Instagram e o Facebook de vocês, para a gente divulgar por aqui também. Fala aí, Ana. Falo. O Instagram é gigantes_rugby, tá? Na verdade, se escrever Gigantes já vai aparecer a gente, no nosso mascote lá. E o Facebook é Rugby em Cadeira de Rodas Gigantes, se eu não me engano.
Isso Mas aí. também se escrever Beleza. gigante já aparece. Então tá certo, gente. Muito obrigado aí. Obrigada Não a você. percam aí os nossos... Oi? Não, eu queria agradecer você. Obrigado. E não percam aí os próximos episódios. A gente vai estar sempre tentando contar um pouco da história do rugby no Brasil, depoimentos pessoais, conversar com classificação, com arbitragem, com os outros times, para a gente deixar registrado aqui um pouco do rugby no Brasil, né? E também discutir temas atuais, etc. E muito obrigado aí por estar com a gente aqui até o final desse episódio e até a próxima. Falou, Gino. Obrigado você aí, cara. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.